Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Funtosa e Alex Adam. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Castelo Obras e Prosas. E hoje nós vamos falar de um assunto que está recém-concluído, Festival de Parintins. Quando a gente fala em Parintins, a gente pensa logo em boi caprichoso, boi garantido, mas a gente não para pensar como que funciona aquele fluxo de pessoas, aquela mobilização de pessoas indo e vindo, como é aquela logística e o tráfego pelo rio. E hoje, como convidada, nós temos a engenheira civil Alessandra Lopes. E ela vai explicar um pouco dessa logística, como que funciona esse meio que a gente não vê. Seja muito bem-vinda, Alessandra, ao nosso novo episódio do Pod Castelo Obras e Prosas. Boa tarde a todos, aos telespectadores, quem nos ouve, né, e nos assiste. E essa questão da logística, quem faz, é só para contextualizar, Grace, o DENIT, né, quando você fala em DENIT, você pensa em estrada e rodovia, né? Isso, perfeito. Mas o DENIT, eu faço assessoramento técnico, eu sou engenheira colaboradora do DENIT, presto assessoramento técnico na área aquaviária, que o DENIT ele é dividido. Hoje o DENIT tem ferrovia, terrestre, a parte de rodovia, e a parte aquaviária, que são os rios, e as IP4, que são as instalações portuárias de pequeno porte. Então, hoje o DENIT tem atribuição portuária, que são os pequenos portos, que tem no Amazonas, no Pará, e Rondônia e Roraima. Muito bom. E, Alessandra, fale um pouquinho de você. Como foi a sua trajetória profissional até você chegar nesse assessoramento no DENIT? A minha trajetória começou como todo engenheiro civil, né? Começou na área civil mesmo, propriamente dita. Eu fiz escola técnica, fiz edificações, comecei a trabalhar numa construtora, na parte civil, de manutenção, predial. Daí eu fiz o vestibular, passei para a UTAN, naquela época era o UTAN, né? UTAN, hoje é o EA, né? Mas eu não estou tão velha assim, viu? Não, isso é recente, assim. É coisa recente, gente. Então eu formei hoje na UEA, e daí eu fui para a área civil de novo, né? Para trabalhar numa construtora. E aí trabalhei numa construtora. Daí eu trabalhei na prefeitura com obras também de reforma de escola e na CEMED, né, no município. E aí eu estava por lá e recebi uma ligação de um amigo, né? E aí ele falou assim, você quer vir trabalhar na administração das hidrovias da Amazônia Ocidental? Eu falei, nossa, o quê? Que convite! Aí eu falei, o quê? O que é isso? Aí ele falou assim... Não, é que eu estou precisando de uma engenheira civil para cá e é uma administração que é ligada ao DENIT. Aí eu falei, eu quero saber mais sobre isso, né? Muito desafiador, né? Eu quero mais saber mais. Aí não sabia, né? E ele me chamou, a gente foi tomar um café e tudo, conversar sobre isso. E ele falou, a gente faz melhoramentos nas hidrovias, né? Da Amazônia Ocidental. E o nosso forte é dragagem no Rio Madeira. E estamos construindo também pequenas instalações portuárias. Então, como o nosso leque aumentou, a gente precisa de mais gente. E aí eu lembrei de você, que a gente já trabalhado junto na construtora. E lembrei que eu achei que você tinha um perfil para isso. Eu falei, nossa, mas eu não sei nada, né? Eu não sei nada de hidrovia. E aí eu falei assim, nossa, eu nem me lembro mais como é que é essa matéria. Fiz há muitos anos e tal. Aí ele virou e falou assim, não, menina, não te preocupa. Aí eu falei, bem, aí a gente se move também por algumas coisas, né? E aí eu gostei, achei que queria conhecer mais um pouco sobre isso. E fui. Comecei a trabalhar, na época a IMOC, que era era uma de economia mista, né? Uma empresa de economia mista. Eu usava dinheiro público. Aí eu virei e falei assim, esse meu colega, mas eu não sei nada. Não, vem assim mesmo. Aí fui. Só fui. Eu não sei, mas eu posso aprender, né? Eu não sei, mas eu posso aprender. Eu só fui, né? Só fui. Só fui. Com medo até mesmo. Com medo mesmo. Até porque
Na época, eu lembro que eu era regime especial, né, na CEMED. Então, ia trocar de prefeito. Eu falei, gente, eu vou segurar aqui, né? Vou embora logo aqui, acho que... E deu super certo, né? Comecei a me apaixonar pela área, foi aí de pouquinho. A gente começou a fazer melhoramento no Rio Madeira, dragagens, né? Retirada de paliteiro, que são... O Rio Madeira, ele traz uma carga, né? Por isso o nome Rio Madeira, né? Uhum. De madeiras. E a gente fazia a retirada deles do leito do rio mesmo. A gente colocava uma balsa e fazia a retirada dos troncos grandes, para não impactar nas embarcações, né? E nas balsas, né? Que faziam o transbordo das cargas que passam pelo Rio Madeira e vão pela Foz, né? Até a Foz. E aí eu comecei a gostar. E aí o DENIT iniciou em 2005, isso foi 2003, mais ou menos. E o DENIT iniciou em 2005 uma série de obras de portos no Amazonas. Uhum. E começaram essas... Olha, então a gente tem um desafio de novo, né? DENIT aqui vai... que era através da IMOC, vai agora construir os portinhos. E a gente ficou chamado carinhosamente de portinho. Uhum. Hoje, tem algumas pessoas, alguns servidores do DENIT, colegas meus, né, que eles dizem assim, não, portinho não, porque portinho parece uma coisa assim... irrisória, minúscula, uma coisa minúscula. Né? Uhum. Não, os portos mesmo. Aí eles cresceram, né? E a gente, mas era mais um carinho, sim, né? Sim. Então a gente, o portinho tal, como ele tinha uma estrutura menor do que vocês viram grande, crescer ali, né? Foi algo que vocês acompanharam, né? Acompanhou desde a construção. Então tinha, né, esse carinho, né? Tinha ali como é que a gente fala? A palavra, posso o direito a chamá-lo de portinho, né? Exatamente, né? E eu sou apaixonada, né, por essa área. Uhum. Então a gente começou ali nos portos das IP4. Aí essa nomenclatura que eu falei, sim, IP4, a maioria não conhece, sim, né? Sim. Então é instalação portuária pública de pequeno porte. Aí, para não dizer instalação portuária, a instalação portuária pública de pequeno porte, colocaram IP4. Ah, que legal. Mas no interior eles chamam de terminal hidroviário. É muito conhecido o terminal hidroviário. Eles chamam de porto mesmo, porto da cidade. Então, assim, tecnicamente, nos documentos que a gente elabora, ajuda os servidores do DENIT a elaborar, nas notas técnicas, dito IP4, mas nas nossas conversas lá no porto, a gente chama porto mesmo. Porto, né? É uma nomenclatura. Tem uma diferença ali de docas, de porto, de IP4? Tem alguma nomenclatura que dá de acordo com o tamanho ou não? Não, tem os portos organizados, né, que são os portos marítimos, apesar de que Manaus ele difere um pouco, porque o porto de Manaus é um porto organizado, mas ele não é marítimo, ele é fluvial, entendeu? E tem as IP4, que são os portos menores, e tem os terminais de cargas, né, que são particulares. As TUPs, né? Então, tem uma diferenciazinha aí nessas nomenclaturas. Mas no caso por tamanho. Não por tamanho. Mas por outras classificações, na verdade, o porto organizado geralmente tende a ser grande, né? Sim. Porque porto organizado é porto marítimo, trabalha com carga, com container, então é uma coisa maior, né? E as nossas instalações portuárias, do DENIT, quando eu falo nossas, não é porque é do DENIT, é porque são nossas mesmo, pertencem à comunidade, pertencem ao Amazonas. Sim, sim. E elas trouxeram bastante conforto e segurança para a população, sim, porque era feito na beira do rio, né? A carga e descarga era feita nos taludes, né? Sim. Nos barrancos, né? A gente atravessava os barrancos, eu lembro pequenininha. Parintins sempre foi à parte, porque Parintins sempre teve uma instalação melhorada. Uma estrutura melhor, Uma estrutura melhor. Mas no interior de Parintins, quando a gente ia para o interior para levar mantimento, a gente subia, né, aqueles taludes grandes que tem, os barrancos grandes. Então, assim, os portos são muito importantes socialmente para os municípios daqui do Amazonas. Eu arrisco a dizer que é uma infraestrutura
é essencial, Sim. que não tem como não ter, né? E hoje, assim, a gente tem muitos portos, graças a Deus. O DENIT conseguiu atingir muita e ainda tá tentando, né? Por exemplo, Lábrea vai ter um porto agora, uma IP4, né, de pequeno porte, e que não tinha. Então, tem alguns bom. ainda que estão aí, ainda... É porque são muitas comunidades, muitas cidades, né? São 62 municípios, né? Isso. Que nós temos aqui. Então, mas a gente já está atuando, o DENIT atua em 54. Nossa, então, bastante. é muita coisa, né? Muito. E é muito interessante. É um trabalho muito legal de fazer. Deve ser super interessante. Muito né? interessante. E aí, essa trajetória foi disso. A gente foi vindo, e daí eu não saí mais. Então, não foi planejado, aconteceu. Não, aconteceu. E hoje a gente tem ali um leque, mas assim, é pequeno ainda, né? São poucas pessoas. Quando a gente procura algum profissional, aí a gente fica, meu Deus, mas o pessoal não... E assusta. Porque que você fala assim, é para trabalhar com porto. O pessoal, não, com porto e tal. Eu sou engenheiro civil, né? O que eu vou fazer no porto e tal? É legal você colocar isso, porém, é algo que é fundamental, como você colocou, é fundamental. É algo, vamos dizer que novo, que não é novo, assim, aos nossos ouvidos, talvez, assim como foi para você ser convidado, é novo. Mas trata-se de uma estrutura já bastante demandada, né? Sim. Porque a nossa região ali, ela é fundamentalmente, principalmente ali por hidrovias, Tem né? vários municípios. São poucos municípios que são ligados via terrestre com a capital. Sim. Então, a nossa via... É até clichê, né? A gente fala muito, os rios são as nossas rodovias e tal. É clichê, mas é verdadeiro. É verdade, né? Os nossos rios são as nossas estradas, não tem jeito. É verdade. Entendeu? É até batido, mas eu acho assim, é interessante. Falando mesmo de Parintins, agora, só existe 2 formas de você chegar em Parintins para assistir o festival. É o aéreo, que se tornou um abuso na questão do valor. Nossa, eu vi uma reportagem agora essa semana. Na questão do valor, coisa assim, nossa, nunca vista. Né? Porque você, com o preço da passagem de Parintins, você vai para o mundo. Isso, eu vi, teve uma reportagem que o rapaz até falou que ele fez uma cotação para passar, salvo engano, 3 dias, e estava dando muito mais barato você ir para Miami do que para você ir para Parintins. Um valor absurdo. Miami, um absurdo, Isso. Entendeu? E assim... E aí sobrou o quê? Sobrou os barcos. E durante essa questão dos barcos, houve um boom com relação aos barcos hotéis. Sim, entendeu? Por conta dessa questão do aéreo. Então, Parintins, ela depende... Eu não sei estatisticamente em porcentagem, mas eu arrisco a dizer que mais de 50%, com certeza, talvez 70% das pessoas entram pelo porto. Porque nós só temos também uma linha aérea, né? Sim, que é azul. Só azul, né? Só azul. Tem vários também particulares, mas são jatinhos pequenos, né? Então não conta estatisticamente. Por exemplo, a gente já tem uma parcial desse ano. Esse ano foi menor a entrada de passageiros. Ela não traduz via aérea? Via fluvial, pelo porto. Diminuiu? A entrada pelo porto diminuiu do ano passado. O ano passado nós tivemos em torno de 40 mil pessoas entrando pelo porto. E esse ano a gente teve em torno de 31 mil. Bastante, então, uma queda bastante considerável. Teve uma queda. E aí o povo tem N justificativas, né? É por causa da Copa. Também. É por causa da Copa, as pessoas também se planejam para ir para a Copa, e querem passar a Copa com família e tudo. Então tem N. Também eu acho que os valores, né? Até porque, querendo ou não, esse ano, como a Copa foi nos Estados Unidos, os brasileiros viram a oportunidade de ir, porque né, um valor mais acessível para a pessoa ir lá poder assistir, diferente da anterior, se eu não me engano, que foi no Catar, que era
quase inviável, não tinha como ir. Então, como já é algo programado, ali você sabe, depois de 4 anos vai ter, a gente vê muito brasileiro, né? Exatamente. Acho que muita gente se programou ali para ir também para esse evento que é único, né? E ali eu acredito que isso também pode ter interferido, né? É impactado nesse número, né? Isso. Mas, assim, você não imagina o quanto de gente que passa ali, e você também não imagina o quanto de trabalho dá preparar o porto para isso. Eu imagino, e eu já ia chegar a esse ponto. Como que, assim, esse aumento de... Porque, assim, eu acho que ano passado e esse ano, o ano passado, salvo engano, deu um boom das versões anteriores, né? Sim. Teve ali um marco, salvo engano, do ano passado, foi do ano retrasado, para a quantidade de visitantes. Teve realmente essa questão? Teve um aumento considerável. Né? E como que é feito esse entrada, fluxo de pessoas ali? Ela tem autorização só para chegar, desembarcar e sair? Ela tem autorização uma semana antes. Como é que acontece? Como que acontece o planejamento? O planejamento se inicia em janeiro já. Imagina. Já naquela confusão, a gente já starta documentos para os órgãos de controle, né, para todos os órgãos, dizendo que vai haver e que está preparando, né. E o DENIT, ele fez uma licitação para manter e operar esses portos, né. Então, nós temos uma operadora. Interessante. Dentro de cada porto existe uma operadora. Ela não é o DENIT que opera, ela opera através de um instrumento contratual, com uma empresa. E essa empresa faz isso. Então, em janeiro, o DENIT já começa. Oi, empresa, cheguei. E aí, como é que tá? Parintins, como é que vai? Aí já começa dali. Aí já começa a fazer um planejamento, né, de manutenções, de pinturas como um todo. Esse ano fizemos uma pintura temática em alusão ao festival. O Porto sempre foi de outras cores, né? E o povo reclamava, né? Dizia, nunca foi mesmo, realmente. Parece que ele não está inserido na festa. Então, esse ano o DENIT resolveu solicitar para a empresa uma pintura temática e ficou super legal. Dividiu o porto em 2, né? A parte do retroporto, tem que ter, né? A parte civil, né? Que é a parte do prédio. Aí colocou o garantido e caprichoso. Então, assim, ficou muito legal. Então, um dos planejamentos, assim, foi esse. E outras manutenções como um todo, né? A gente faz a manutenção do sistema de fundeio, que é onde segura o porto. A gente tem uma balsa. Sim. A parte naval tem aquela balsa, que é onde a pessoa atraca uma plataforma, né? Com o fundeio lá, fundeado lá, quer dizer, ancorado ali, né? naquele local. E a gente precisa fazer as vistorias, né? Até porque tem muita movimentação ali, né? Se os cabos estão ok, se as amarras que seguram estão ok, se o pavimento rígido está ok, se está cheio de buraco, se não está, né? Se as pontes estão ok, vistoria estrutural, olhar, ver se está todo visual, sim. A princípio, né? Se olhar... E tem as outras também que são mais técnicas, por exemplo, fazer uma ultrassom nas chapas, né, para ver como é que está a espessura delas. Tá ok. Então, assim, por trás do festival e desse acolhimento de todos os usuários que vão para brincar, existe toda essa logística, né? Para se ter um porto que você consiga descer com segurança, conforto, né? E que ele esteja apto a receber o grande fluxo de pessoas, né? É por isso que ele fecha. Aí ele tem um planejamento também antecipado de falar, gente, para os armadores. Os armadores são as pessoas que trabalham com as embarcações, os responsáveis pelas embarcações, os donos das embarcações. Aí, starta também documento para eles, olha, no dia 22, uma semana sempre antes, eu vou fechar o meu porto e vai ficar só para passageiro, só para embarque e desembarque de passageiro, porque passageiro com carga não combina. Sim. Né? É uma outra ali distribuição e logística. Exatamente. Aí, aí o que acontece? Eles começam o abastecimento da cidade, a janela de abastecimento da cidade, eles começam em março. Março, abril e maio. Eles têm 3 meses de janela para abastecer a cidade, porque depois eles não conseguem mais.
Então, por Os exemplo, dia comerciantes. 22 até o fim do festival é só pessoas. Só pessoas. Até hoje, fechou dia 22, que foi a segunda, e vai ficar fechado até amanhã. Amanhã é dia 1º. Isso. Amanhã dia 1º vai ficar fechado até amanhã. Entendeu? Essa programação legal. é só para atender o fluxo de passageiros. Né? Nos anos anteriores, alguns anos atrás, a gente misturava. Não deixava. Isso aí era a mercadoria, era o povo descendo. Aí não ficou legal. Então, a segurança do trabalho ali, né, deu uma puxada de orelha, o pessoal do DENIT, da empresa operadora. E aí a gente conseguiu fazer dessa forma. Porque como o fluxo também é muito grande, não dá, né? Então, ia ocupar todo o espaço. E quando a gente anda de embarcação, a gente chega na cidade, qual é o objetivo? É de ficar o menor tempo possível, até para os passageiros que já ficam sem paciência. Isso. E ali tem um tempo de descarga, e se mistura ali. A pessoa, quando está no barco, geralmente, quando chega no local, ela já tem aquele anseio de sair dali, né? Porque não são viagens de 1, 2 horas, você já está ali um tempo maior. Isso. Então, você chega, você já quer descer. E a mesma coisa acontece com as pessoas que querem embarcar com mercadoria, né? Isso. Eles querem ali tirar o mais rápido possível, quer carregar da mesma forma. Exatamente. Então, acredito que esse fluxo também não deu certo. Não deu certo. Então, e dessa forma, logo no início teve muita resistência, né? Porque a mudança, ela traz a resistência, né? Porque eles estavam acostumados de uma forma. Mas aí agora você mexeu. E agora como é que eu vou abastecer a cidade e tal? Falei, não, aí tem que se programar, entendeu? E hoje eles não têm mais essa... Eles já sabem que vai fechar em junho, então eles já se programam para que abasteçam a cidade antes. Né? E nenhuma outro tipo de embarcação, ela tem autorização para permanecer. Ela só atraca, desembarca os passageiros com a maior segurança possível. A Marinha está sempre presente. A Marinha é um órgão que está sempre presente. A ANTAC, que é o órgão regulador, também está ali presente. Então, a gente consegue fazer um festival assim bem seguro e bem confortável para quem chega na IP4. Muito bom. E você falando de Marinha, aonde entra o DENIT e aonde entra a Marinha ali? Até onde é o limite de cada um? É assim, o DENIT, ele atua como se fosse uma autoridade portuária. Ali no porto, ele tem... Ali no terrestre, na área do porto é dele. Sim. Eu que digo, eu que autorizo a atracação, eu que digo que horas vai sair, que horas vai chegar, sou eu. E a Marinha é a autoridade marítima, né? Ela é no Rio, no caso, do Rio, fazendo uma analogia, desatracou, Marinha. Exatamente, Marinha. Ah, maravilha. Desatracou Marinha. Eles apoiam a gente. Sim. Lógico que... Não tem como trabalhar lógico separado, que como né? o DENIT, ele não tem o poder de polícia, né? Os servidores do DENIT não têm poder de polícia, não têm poder de multar, não tem isso ainda definido, né? Que é uma coisa que estão ainda a pensar. E aí a Marinha, ela tem quando dói no bolso, né? Aí o usuário já fica... Então, a gente, nessa parceria, a gente consegue, por exemplo, a gente quer pedir para ele manobrar a embarcação para ir mais um pouco ou para trás ou para frente, para eu ter a oportunidade de colocar mais embarcações ali no costado, na parte que você atraca da plataforma. Aí, não vou sair. Entendeu? Tipo assim, não vou sair. É um porto público, isso aqui é público, isso aqui é nosso, aquela, né? E aí o DENIT faz o quê? Aí chama a Marinha, né, para conversar. Não que ele possa interferir, ele não pode. Mas aí a Marinha chega, fala, vou falar para o capitão e tal. Mas sou meu amigo. Não, eu vou botar, entendeu? Deixa eu vou colocar. Então, existe uma parceria muito boa, graças a Deus, com as agências fluviais dentro de cada município e que tem a agência fluvial e com a Marinha como um todo, né? A ANTAC também é uma parceira também do DENIT, né? Nesse caso.
E é uma ajuda e tanto para a gente lá em Parintins, né? Essa questão. Porque é movimento, minha irmã. Eu acredito. E assim, e é muita gente, né? Por exemplo, na aviação, nós temos, por exemplo, o avião vai chegar, ele informa o horário que vai pousar, né? Tem todo aquele sistema. Como que funciona na questão da navegação? Ele pode chegar a hora que ele quiser, tem ali um controle de quantas embarcações vão chegar, vamos supor, às 14 horas. Nós temos previsto 3, 4, 5 embarcações, ou não? Ainda não conseguimos isso, né? A Marinha, falando de festival folclórico, ela emite um passe. Todas as embarcações que vão para Parintins, eles obrigatoriamente têm que ter esse passe, né? Então, vocês sabem mais ou menos A gente quantas navegações sabe porque eles compartilham com a gente aquele documento. Tipo, ó, compartilhou, tá aqui os passes para quem vai. A gente não sabe exatamente a hora que vai chegar, mas acaba que sabe, porque geralmente a gente já está acostumado com as embarcações e com os horários. As comerciais ali. Mas esse ano o DENIT inovou. Fez um aplicativo para as pessoas saberem, porque o maior desafio do festival e da área portuária nesse sentido era isso. Entendeu? Os barcos chegavam paulatinamente, né, devagarzinho, durante a semana toda, porque a semana toda é de festa na cidade. A semana toda que antecede o festival é muita movimentação. Então, eles vão chegando, né, coordenados durante toda a semana. Só que quando termina o festival, o povo quer ir todo mundo embora no mesmo tempo. No mesmo tempo e no mesmo horário. Aí é que era um negócio. Aí o porto enche de gente e é uma confusão, ninguém se entende. As lanchas chegavam, ninguém sabia onde estavam as lanchas, porque elas não tinham ponto definido para atracação. Então, ela atracava lá no cais flutuante, que é lá na plataforma. Não vou ficar aqui não, tá muito baixo, tá muito alto. Eu vou atracar ali no paredão. E atracava lá no paredão. Aí, quando a gente pensava que ela estava lá, aí o pessoal perguntava, onde é que está a minha lancha? Tá lá no cais flutuante. Não estava, já tinha saído. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que assim, é um problema muito ruim e que foi se desenhando uns 3 anos assim, muito chato, dando problema para o DENIT. Aí foi quando o DENIT resolveu fazer um aplicativo. E, menina, funcionou muito bem, graças a Deus. Foi, assim, uma ideia maravilhosa. Então, você chegava lá, você chega hoje, se você chegar hoje lá em Parintins, tem uma tela que fica ainda no saguão principal, e que nem aeroporto, tá lá, lancha tal, confirmada. Só que para isso precisa que as pessoas se cadastrem. Sim. E existem embarcações que não se cadastram, porque culturalmente a gente ainda tem aquele negócio de porto, principalmente das comunidades. Ele vem da comunidade, aí ele não o cadastro. O senhor tem que pegar esse aqui. Não vê importância, né? E eles não estão acostumados. E esse ano foi o projeto piloto desse aplicativo. E ele teve uma aderência muito grande, ele foi muito bem aceito. Eu te confesso que eu achei que não ia, né, por questões culturais mesmo. Não vou usar isso não e tal. Não é obrigatório. É um obrigatório que não é obrigatório, né? Então, mas eles usaram. Então, quando você chegava lá, você conseguia saber onde que estava a tua lancha. A tua lancha estava na plataforma, no cais flutuante, e o horário que ela ia sair. Então, a coisa ficou muito melhor. E tende a ficar melhor cada vez mais, né? Que é para melhorar realmente isso era um calcanhar de Aquiles ali do pessoal do Porto. Ali. É verdade. Olha, o nosso assunto está muito bom. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Já voltamos, que o papo está muito interessante. Só lembrando a vocês, para nos seguir no Portal Castelo, nós estamos presentes no Instagram, Spotify e YouTube. Não esqueçam de nos seguir,
comentar, curtir, para que o nosso conteúdo venha a ser mostrado para outras pessoas. Já já a gente volta. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Estamos de volta e eu queria saber de você, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho interessante. O Porto de Parintins, ele já está preparado para esse fluxo ou são feitas algumas adaptações? Vamos supor, vai chegar o Festival de Parintins, o porto já está aquele mesmo porto com os mesmos anexos ali para receber, ou é feito algum tipo de adaptação, acrescentado alguma superfície, alguma coisa? Não, o Porto, ele não tem nenhum tipo de infraestrutura diferenciada para ele durante o festival. Mas nesses anos anteriores, como a gente percebeu que há um aumento bem expressivo, vai haver uma revitalização, ele vai aumentar. Ele vai ganhar 2 módulos novos. Hoje ele é composto por 3 módulos de 50 metros. Então, a gente tem 150 metros lineares de cais flutuante, né, que é da área de atracação das embarcações. Então, o DENIT vai construir mais 2 e vai colocar. Né? Então, nós vamos ficar com 250 metros. Uma das justificativas, né, por quê, é por conta do festival. A outra foi por conta do aumento do tamanho das embarcações. Não sei se você já reparou, mas antigamente tinha muito navio motor. Sim. Que eram aqueles motores regionais e tal. Eles eram menores. Hoje existem os ferryboats. E a cada dia maiores. Aumenta mais, maiores. A gente tem um ferryboat lá que chegou, eu perguntei ao rapaz a dimensão dele, ele falou 74. Então, se ele tem 74 ali, ele pega um módulo e mais um pedaço do outro. Né? Então, assim, para você ver o aumento, né, disso. Então, não sei se vai dar tempo, porque está em licitação. Não sei se vai dar tempo do festival de 2027. Mas para o festival de 2028, já vão estar lá. Já vão estar lá. E a outra novidade do Porto de Parintins foi uma implementação, uma construção de 5 boias que vão fazer atracação de navios de cruzeiro. Nossa, que legal. Aí o que acontecia anteriormente, os navios de cruzeiro, eles não vão na época do festival, não. Ah, interessante, eles não vão. Eles não vão, porque existe na Europa, geralmente, os navios, a época de eles virem é quando chega uma época que eles têm, acho que é muito frio. Muito frio, né? Aí eles vêm e fazem esses cruzeiros, né? Então, começa em novembro até abril. A gente chama temporada de cruzeiro. Ah, mas no caso por opção, não seja permitido. Não, é por opção. O período ali deles mesmo. Deles né? mesmo. A gente começou a perceber que eles vinham nesse período. Então, o que acontecia? Eles ficavam ao largo que a gente fala é no meio do rio. Ficavam lá no meio do rio, aí eles colocavam uns tenders, que são aqueles barquinhos menores. Aí eles colocavam os tenders e aí iam até a cidade. Né, com os tenders, paravam no porto, embarcações menores e tudo, porque o porto não tinha capacidade para receber o navio. Aí o DENIT,
né, visualizando isso, colocou 5 boias de atracação, fez um plano. Então, a partir de novembro, vai ter o primeiro cruzeiro que vai atracar ali no Porto de Parintins. Mas essa demanda todo ano tem? Todo é a mesma ano. demanda daqui? Geralmente os navios que vêm daqui param sim, lá. Aquela temporada que vem para cá, um dos pontos é lá. A Serra da que Valéria legal. e agora lá. Mas o que acontecia, como eles ficavam lá no meio do rio, nem todos vinham. Porque os turistas dessas embarcações, geralmente, eles são pessoas mais idosas. Que têm pouca mobilidade. Aí então, tem alguns que nem descem. E sai de uma estrutura daquela enorme para ir para um barquinho, eles, às vezes por medo, às vezes por mobilidade, questão de mobilidade mesmo. Sim. Então, o que vai acontecer? Com essas boias, eles vão ficar próximos ao cais. Né? Então, vai ser mais fácil que eles acessem o cais flutuante e consigam acessar a cidade. E traz valor econômico, Sim, traz muita coisa para a certeza. cidade. E era assim, um almejo, assim, uma coisa assim, que o pessoal falava muito, almejava muito isso, né? Eu posso falar porque eu sou parintinense, né? Até porque sai ali, porque Parintins é muito visto só com festival. E Isso. essa, facilitando, sai ali de uma outra temporada ali, que é do festival, para uma outra temporada ali que é da temporada de cruzeiros, né? É isso mesmo. E aí agora é nesse sentido. Então, pelo festival, vendo a grande movimentação do festival e também com relação a isso, da temporada de cruzeiros, é que houve essa vontade, né, de se fazer uma revitalização ali. Eu acho que você falou, quem comentou comigo, que ainda não foi em Parintins, está perdendo, devia Não, ir. festival eu nunca fui, só tá ali perdendo, devia ir. Também acho. Então, assim, ela é uma IP4, um porto, que ela não tem cobertura. Sim, né? sim. Não tem nenhum tipo de cobertura. E o sol é intenso, né? Então, nessa revitalização, também nós vamos ganhar a cobertura da passarela, né? E lá também, dentro do cais flutuante, vai ter uma cobertura também para abrigar as pessoas que vão nas lanchas e aguardam as malas, né? A sua mala, e ficaria no sol, na chuva, porque Parintins tem uma época que chove todo dia. Então, assim, vai ser uma coisa bem interessante. Mas quem trouxe essa demanda foi o festival. Sim, né? Foi o sim. festival, foi o que foi solicitado no festival, as pessoas reclamavam e tudo, e acabou que Parintins vai ganhar essa revitalização e vai ser bem legal para a cidade, assim, vai ser um grande ganho. Nessas idas e vidas que eu vinha muito de Santarém para Manaus, né, de navio, de barco, que a gente chama, uma coisa muito conhecida quando a gente para, a gente sabe, por mais que a gente não veja, a gente sabe que é Parintins, né? Por causa da oferta do queijo. É a única cidade que a gente vê que vai aqui, que é o queijo. Quando vê gente gritando, é o queijo, já sabe que é Parintins. Não, né? assim, como eu sou parintinense, né? E eu tô lá dentro do DENIT, eu não sou servidora, mas eu sou colaboradora, tô lá há algum tempo, né? Trabalhando, apoiando o DENIT lá, assessorando tecnicamente. Teve uma época que disseram, não pode mais vender. Eu lembro. Ai, gente, aquilo cortou meu coração. Nossa, era triste, né? Porque a gente já sabe. Porque tinha isso aí, olha o que você está lembrando. Olha o que você está lembrando. Outro, quando eu era criança, que tinha muito, era aqueles macaquinhos sagui. Hoje não pode mais. Não pode. Mas toda a vida que a gente chegava ali em Parintins, era aquele monte de gente com aqueles macaquinhos. É uma lembrança de infância que eu tenho. E a outra que vai até hoje é o queijo, né? É o queijo. É muito característico muito dali. característico. E assim, mas o progresso traz também essas coisas, né? Como Parintins se tornou um porto referência, como ele é um dos maiores portos que nós temos, e acaba que a empresa que está lá, ela é obrigada a obedecer a legislação, né? Então tem as questões da segurança do trabalho, né? E a própria questão como que a gente fala ali, da saúde dos alimentos. Da saúde a Anvisa, da Anvisa também tem isso, né? A Anvisa tem um ponto lá dentro, né? Então começaram a iniciar, meu Deus, isso para mim aquilo ali era. Falei, gente, mas isso é coisa natural, eles precisam ganhar o pão. Mas a gente entende também, né?
que existem as leis, as regras para serem cumpridas, né? Que é por questões de segurança. Às vezes eles entravam nas embarcações. Quando o cara via, já estava dentro, ela tinha que eles voltar. Entram até hoje, entram. Eles entravam e aí teve essa questão. Aí foi dado, mas eu não sei se hoje ainda, não posso te dizer, se eles ainda entram, mas sem autorização. Porque Olha, já estou falando aqui. Não tem mais autorização para eles entrarem na embarcação. Então, foi colocado um monte de regra que antigamente, e essa questão da gente lembrar dessas coisas, né? É bem interessante mesmo. Aquele menininho com aquela vara também, eles Sim, agora, né, era. Eles guardam a vara ali, né? Antes, quando era mais rápido, eles iam com a vara, né? Aí chegou um tempo que eles entram, aí eles saem falando, é o queijo. E quando a gente vai fazer as inspeções, as vistorias, né, da IP4 do Porto, aí a gente vê, aí eu fui fazer uma vistoria na ponte e tal, estava lá com o engenheiro naval e tal, aí ele olhou e falou assim, ué, tem alguma coisa ali e tal, ele embaixo da ponte, eles guardavam as varinhas. As varinhas dele. Aí ele, não pode. Aí eu, ai meu Deus, o que eu faço agora? Fica ali entre a cruz e a espada. Eu sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, ou eu sou a parintinense, a Alessandra Parintinense, deixa o povo trabalhar. Aí ele falou, eu falei assim, não, mas não dá pra gente deixar ali, né, num lugarzinho. Ele falou, não, mas embaixo da ponte não e tal, porque pode ocorrer um acidente e tal. Eu falei, vamos arranjar vamos fazer um local para eles. Vamos fazer um local para eles, entendeu? Então, assim, o Porto tem muita peculiaridade, sabe? Mas eu acho que assim, o ideal seria, antes de fazer essas normas, ali sentar e conversar, porque como eu lembro de coisas desde criança, então é algo que marca muito, né? É algo meio que cultural, e talvez um dia que eu vá e não ouça passar ali, não ouça mais aquele grito ali do queijo, acho que já vai soar algo muito estranho, né? Diferente, né? É verdade. E uma dúvida, você falou assim do fluxo ali. Vamos lá, chegaram 10 navegações no mesmo horário. Eles têm prazo para ficar? Tempo para descarregar, eles têm ali, vamos supor, olha, você tem 1 hora para desembarcar. Como que funciona ali essa questão de logística de entrada e saída de passageiros? No período do festival, tudo é diferenciado, né? No período do festival. O período que antecede o festival, as embarcações elas têm mais tempo para descarregar, até porque elas têm muita mercadoria. Elas descarregam bebidas, elas descarregam muita caixa de frango, né, e medicamentos, então limão, é muita coisa, então eles têm que ter um prazo maior, né? Então, por força do manual, existe um manual de operação, e por força desse manual de operação, a gente meio que estimou um horário de 12 horas para ele conseguir retirar toda aquela mercadoria dele. Os grandes, isso, né? Fora do festival. Fora do festival. Durante o festival não é permitido. Então, não existe mercadoria. Ele tem 1 hora para desembarcar os passageiros. Entendi. Então, ele tem 1 hora para desembarcar aqueles passageiros e já tem outra no meio do rio, passando o rádio e pedindo também a atracação. Então, é por isso que tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. E a gente faz um croquis, né, da plataforma, mais ou menos, para você tentar verificar quantas embarcações dão. Aí a gente fica ali naquele croquis e fala, o Maite Safira, que é um ferryboat, ele tem 74 dias, ele vai ficar ali na plataforma A. Aí a gente vai fazendo essa então, durante esse período ali é feito esse acompanhamento 24 horas? 24 horas. Nossa. 24 horas. A gente vira lá. É um trabalho de 24 horas, mas a empresa, ela coloca mais, existe uma equipe, né? Sim. Existe uma equipe dimensionada, que nós chamamos de operação especial. Essa equipe, ela é somente durante o festival. Entendeu? Então, a preparação, o investimento que o governo federal faz durante o festival é bem grande. Justamente porque, principalmente a equipe, né, ela demanda um valor muito alto. Porque precisa de todos eles ali. Eles precisam do técnico naval. É um trabalho muito grandioso ali. Grandioso. Precisa as pessoas da segurança. Que a gente antigamente só tinha gente de portaria. Esse ano a gente
conversou com a PM, conversou com a Marinha, para que eles dessem esse apoio para a gente na área ali, para não ter tumulto e tal. Mas não é atribuição deles, né? Porque eles estão ali, é só um apoio. Então, a gente percebeu que precisava de segurança mesmo. Segurança que nem evento, que nem show. Sim, sim. Então, a gente colocou a segurança ali também, né? Então, tem a segurança, tem o pessoal da limpeza, que limpa de hora em hora. O banheiro Nossa, tem que ser de hora em imagina. hora. Não pode deixar, porque é muito intenso o fluxo e muita gente precisa. E aí tem a questão do banheiro, que é a pessoal da limpeza, a área é muito grande, né? O pessoal vai jogando as coisas, infelizmente existe essa questão, Sim, né? Apesar da gente colocar as lixeiras, mas ainda assim tem algum ou outro que joga as coisas no chão. Então, tem o pessoal da agente de portaria, tem o segurança, tem a limpeza, tem o administrativo ali para fazer a conferência, para fazer quantos passageiros entraram, quantos passageiros saíram. Estatisticamente, eu disse na nossa reunião, né? Nós tivemos uma reunião com os servidores do DENIT que estavam representando o DENIT, mas o apoio, o assessoramento, que era eu e mais duas engenheiras que estavam lá para assessorá-los, e a gente vinha conversando no primeiro dia, e eu falando para eles que os números, eles são muito importantes, Sim. porque eles definem valores e demandas, né? Porque se você tem, eu tenho 40 mil pessoas que passam ali, o DENIT já olha diferente, né? Então, ele traz dinheiro, ele traz valores, ele traz mais reformas. Isso que eu ia falar. É um ponto ali para você saber se você vai ter que aumentar, se vai continuar ali com aquele padrão. Então, eles têm que ter aquela coisa certa. E eu me arrisco a dizer que é uma das coisas mais importantes do festival. Eles estarem contando ali exatamente. A Marinha faz a contagem através da coisa. Nós fazemos nas embarcações. Porque como feito ali na embarcação. Na embarcação, e a gente bate com os dados da Marinha. Entendi. Entendeu? A embarcação chega... quantos passageiros você trouxe? Eu trouxe 113. Aí vai lá com a Marinha e bate 113, mas a Marinha confere mesmo com o conferidor mesmo. Uhum. Você tem noção ali de números, vamos supor, geral, vamos supor, esse ano? Você falou que entraram via fluvial... 30 mil, cerca de 31 mil. Cerca de 31 mil. Você tem noção de quantas pessoas no festival todo? Pois os números, eles são muito generosos. Eles falam em 100 mil pessoas, porque eles falam em dobrar a população. Não é o número que o Porto apresenta. Sim. Mas também a gente tem que ver que a gente não pode conferir só, como eu te falei, só pelo número de quem atraca. Porque as pessoas atracam, descem metade fica na embarcação e vai embora para lá, para o beiradão, vai para lá, para o barranco. Então, eu perco essa conferência aí. Verdade. Né? Então, eu não posso. Às vezes, eu digo, não. Aí o pessoal, só 30 mil? Só? 30 mil ali, né? Mas 30 mil ali, mas eu não sei. Tem é uma ilha, né? Ela está cercada ali de barranco para o pessoal aportar. Não sabe se tem outros lugares. Não sei se tem, né? E as embarcações estão cada vez maiores, como a gente comentou já aqui. Então, tem embarcação que traz 1.300 pessoas, 1.500 pessoas. Né? Então, isso aí já, se for dessa forma, pode facilmente chegar a esses números que é do Ministério do Turismo, através da SEC, eu acho que é da Secretaria de Cultura que faz esse levantamento. Né? Uhum. E me diga uma coisa, chega a navegação ali, como você falou, nem todas vão embora, tem gente que fica ali. Como que funciona essa questão dos navios ali, ferryboat, ficar ali? Eles têm uma distância a ficar do porto para dentro do rio, ali para não atrapalhar o fluxo, porque tem muitos que ficam no meio do rio mesmo, né? Como a gente tem ali... Porque não tem capacidade. Não, porque todos. Lá em Parintins a gente tem os nossos rios são muito grandes, né? Uhum. Eles são muito extensos, largos também. Então a gente tem uma bacia de evolução
grandiosa, que a gente não tem muito esse tipo de problema, entendeu? Pelo menos na área do porto, estou falando da área portuária. Na área do porto, sim, né? Na sim. área portuária a gente não tem esse problema, graças a Deus, porque Deus foi muito generoso com a gente, né? Eu pergunto porque você falou de navio hotel, né? Então aí eles ficam no beiradão, mas aí já aí não é na área do porto, já quem faz essa fiscalização é a Marinha, junto com a ANTAC, junto com a Serpan, né, que são órgãos reguladores. Então eles ficam ali no beiradão. No beiradão, não eles ficam não ficam na área do porto. Não é autorizado a área portuária, porque existe a área retroárea, que a gente chama área do porto, que é onde está as edificações, né, o estacionamento e tudo, e a gente tem a área naval, né, que é onde fica a plataforma. Né? Nessa área aqui não fica ninguém. Né? Aí, ao lado, eles começam a se... Sim, aí, quando termina a área do porto, do estacionamento do porto, já é beira de rio. Aí eles começam a se... Eles mesmos fazem o ordenamento deles. Ah, sim. Não, porque a gente já viu ali, o que eu imaginei, como eu nunca fui, né? No tempo ali que a gente tem show ali na Ponta Negra, a gente vê muita mais embarcação pequena, parada ali na frente ali da Ponta Negra. Então eu imaginei que alguns ficassem ali... Não vamos dizer a deriva. Não, sim. Só parados. Não, não pode. Não. Não é que não pode, eles mesmos já acharam. E ali a correnteza é muito grande, né? A correnteza do rio ali, ela vai para mais ou menos uns 7 mil nós, ela é bem agitado o rio lá. E me conte uma coisa, tem alguma curiosidade, alguma coisa que já aconteceu ali? Você tá, eu acredito que aconteça muita coisa, né? Que você vê muita coisa. Tem alguma curiosidade, algo engraçado que você possa nos contar? Gente, algo muito específico que já aconteceu ali? Tem muita história. Tem várias. Mas tem uma, assim, que me marcou muito. A gente estava construindo o porto de Vila Amazônia. Vila Amazônia é uma comunidade de Parintins, pertence a Parintins, mas que fica a 15 minutos de Parintins. E lá também tem uma IP4, um portinho pequeno. E nós fomos, eu e o servidor do DENIT, no caso, que eu estava assessorando ele, nós fomos ver a obra. Ele era fiscal da obra, eu estava fazendo o assessoramento dele, e aí a gente foi até a construção. Quando a gente vinha voltando já de Parintins, a gente estava com o apoio de uma lancha e 2 piloteiros, né? O piloteiro e o auxiliar dele. E a gente vinha, nós 4, eu de mulher e os 3 homens. Aí a gente viu uma canoa e o rapaz fazendo assim, né? Aí ele falou assim, aí ele olhou para mim, o que estava pilotando, e falou assim: você acha que eu devo parar? Aí eu falei, não sei, mas eu acho que a Marinha tem alguma coisa, né, que você tem que parar para dar ajuda. Para socorrer. Ele falou, eu acho que ele está precisando de ajuda. Aí eu falei, então vai ajudar, né? Que a gente sabia o que era. Aí cheguei lá, ele estava numa canoa, indo de Vila Amazônia para Parintins, no meio do caminho ele já estava, só que rabeta, né? Não era uma canoa, era uma rabetinha. E aí estava a esposa dele, ele disse: a minha esposa está parindo. Nossa Senhora! Menina, no meio do rio. Cara, quando eu olhei para ela dentro da canoa, ela estava deitada dentro da canoa, já em trabalho de parto, e ela me olhou assim, eu era a única mulher, né? Um olhar desesperador de pedido de socorro. Ela me olhou assim, eu nunca vou esquecer aquele olhar. Ela me olhou assim, tipo, me ajuda. Você me entende. Né? Aí eu quase que eu digo, eu sou engenheira. Eu sou mulher e entendo, mas não sei o que fazer, né? Mais ou menos isso. Gente, o que eu faço? Aí eu falei assim, atraca a canoa dela na nossa lancha e a gente leva. Aí o marido dela falou, não vai dar tempo. Ela tem que vir para a lancha. Aí eu falei, então bora. Aí os 3 correram, né? Eu fiquei meio que pilotando ali, ele parou. Aí pegaram ela, só que ela fez esforço. Aí na hora que eles carregaram ela por medo ou por naturalmente, o menino nasceu. E ficou. Quando o menino nasceu, ela praticamente teve o menino no alto, porque como ela fez força no alto, aí um deles conseguiu aparar, né? Graças a Deus. Aí aparou isso no embarque de uma lancha para outra. Aí na hora que ele aparou, ele tipo assim, só tem ela de mulher, né? Toma, meu filho é teu. E todo mundo ali próximo, por causa do cordão, né?
E eu carreguei aquele menino, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faço com essa criança. Ele deu um grito, ele berrou. Ele não. Aí ficou tudo em silêncio e aquele berro, sabe? Assim, também não vou esquecer nunca daquele berro daquela criança. E aí eu peguei, ele tinha uma coisa suja ali, por ali, coitado. A gente tem tanto quando a gente prepara um filho para nascer com tanto cuidado, né? O bichinho nem teve isso. Eu peguei o casaco do piloteiro lá e peguei ele parei assim e eles colocaram ela no barco, né? E eu fiquei, e ela desmaiou. Não. Aí na hora que ela desmaiou, eu fiquei, mano, essa moça pode morrer, né? Se ela morrer, o que a gente vai fazer? Aí eu lembro que uma vez eu li que quando a pessoa está inconsciente, assim, você fala com ela que ela volta, ela entende. Aí eu falava, olha, como é o nome dela? Aí eu não lembro mais o nome dela. Acho que era Ana. Ana, teu filho está aqui, teu filho nasceu. Nossa, quando eu falei, ela fez força para abrir o olho, né? Aí abriu o olho, tá falando, olha, teu filho é lindo, ele está bem, ele chorou, tá tudo bem, a gente vai te levar para o hospital. E a gente chegando quase no hospital, né? E eu ligando para lá, para ver uma ambulância. Um suporte, né? Aí veio a ambulância. E aí, quando nós chegamos lá, a ambulância já estava, né? Graças a Deus. Aí pegaram ela e aí foi embora, né? E quando foi à tarde, a gente foi visitar. Eu falei, o Evailton, que é o meu colega, né? Que era meu chefe à época. Eu falei, a gente tem que visitar o menino, né? Vamos ver. Aí eu falei para ela, como que vai ser o nome dele? Como é o nome dele? Ele falou assim, ela falou... não tem nome. Aí eu falei, então vai ser Vitor de Vitória, porque ele vai ficar bem, né? E você vai ficar bem e tudo. Aí tá, mas isso foi uma conversa para ver se ela se animava, né? Aí quando a gente chegou no hospital, levou fralda, levou umas coisas para ela, né? Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Ela toda feliz, obrigada e tal. Aí eu falei, e o nome dele, como vai ser? Aí ele, a senhora não disse que era Vitor? Então é Vitor. Então é Vitor. Aí a gente... Então essa é uma coisa assim, inusitada. E foi uma coisa que eu não esqueci nunca mais. Nossa, que Isso maravilha. foi meados de 2015, mais ou menos. 16. É inesquecível, né? Inesquecível. E toda vez que eu vou lá em Vila Amazônia para fazer a inspeção, eu falo, gente, cadê vocês? Já acharam meu afilhado? O Vitor, cadê o Vitor? Cadê o Íntimo. Vitor? E o Vitor, mas eu não consegui mais. Não vi mais o Vitor. Então, essa é uma curiosidade, assim. Muito interessante. Super interessante. E falando assim nessa questão dela ter olhado de mulher, você sofreu alguma barreira ali por ser? Eu acredito que você tenha poucas mulheres na sua área. Teve alguma resistência? Você passou... Como que foi você entrar ali como mulher nessa área? Tem, né? Muita resistência. Tem. Eu sofri agora nesse festival. Mesmo. Nossa, já aconteceu. sério? Acontece sempre, né? Veio um oficial da Marinha, aí estava eu e um colega. E eu que tinha chamado ele para conversar, né? Para falar de um assunto. E ele entrou e se dirigiu ao colega. Nossa, entendeu? Tipo assim. Sempre ocorre. Né? Sempre ocorre, mas tudo bem, a gente já está acostumado, né? Mas aí o que aconteceu? O colega não sabia da informação, não sabia o que falou. Falou, minha colega que vai atender. Você, a colega aí vai atender você. Entendeu? Então tem muito, existe muito, né? As mulheres nessa área. Primeiro que naval é uma área também. Eu acredito que as engenheiras navais, elas sintam também muito isso, porque elas trabalham nos estaleiros, né? Eu imagino como deva ser. E nós da Civil, mesmo trabalhando nessa área, a gente percebe que existe muito. A engenharia em si era muito masculina, né? Agora sim que a gente está vendo ali um movimento maior de mulher, né? Acredito que em outras áreas também da engenharia tenham menos ainda, né? Ainda esteve num trabalho muito maior que o nosso, né? A gente já conseguiu muito, né? Com certeza. Que a gente já conseguiu muito, mas ainda tem muita coisa para acontecer aí. É verdade. Olha, o nosso papo está maravilhoso. Nós chegamos ao final. E eu queria que você deixasse alguma mensagem ou para os nossos ouvintes, ou para estudante, quem queira seguir essa área. É importante demais. O que me motivou a vir aqui é realmente isso, para que a área seja mais conhecida.
para as pessoas pesquisarem. Vão ao DENIT, aí deixa meu contato. Sim. Quer saber mais sobre as instalações portuárias, quer saber mais sobre essa área. Eu já dei palestra na UEA, para o pessoal de naval, no IFAM também, entendeu? Na medida, porque a gente não encontra. Eu já fui chefe de equipe Alessandra, você precisa de um engenheiro, arruma 2 engenheiros civis que têm experiência na área. Não tem. Não tem. Falo, não tem. Aí, às vezes, é a supervisora, a operadora e o DENIT ali no assessoramento, né? Tem que então, fazer assim, igual foi feito com você. É. Convidar e entrar na cara e na coragem. E na coragem. E vai se apaixonar, porque a área aquaviária, ela tem muita coisa, muita coisa. Eu falei de porto, né? Sim. Tem as dragagens, é coisa... A gente nem chegou a comentar, Nem chegou né? a conversar a dragagem. A gente precisa fazer um de dragagem. Verdade. Você vai gostar muito. Muito bom, gente. Chegamos ao final de mais um episódio muito enriquecedor, maravilhoso. E lembrando para você sempre nos seguir no Portal Castelo. Nós estamos no Instagram, Spotify e YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Lembrando, gente, que dúvidas em relação ao alerta, no episódio anterior a gente falou bastante sobre isso. Outras dúvidas também, hoje a gente puxou muito ali para o El Niño, que é um assunto que está no momento, que está em evidência. Muito obrigado, foi muito bom, parabenizando mais uma vez as mulheres no Dia Mundial da Mulher na Engenharia. E não esquecendo para você nos seguir no Portal Castelo, nós estamos no Instagram, Spotify, YouTube e no TikTok. Muito obrigada, até a próxima. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Funtosa e Alex Adam.